Ei, farmacêutico, presta atenção no que a gente vai mostrar para vocês aqui sobre a avaliação clínica do paciente com problema autolimitado relacionado ao sistema gástrico. Então, se você está lá na consulta farmacêutica, se você está tratando o seu paciente, avaliando clinicamente ele e quer resolver problemas de saúde relacionados a complicações gástricas, você precisa saber dessas informações. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho sobre isso. Primeiro vamos falar sobre consulta farmacêutica, principalmente relacionado a problemas autolimitados, situações de azia, má digestão, queimação, essas sensações que muitas vezes aparecem lá no seu atendimento, no processo de avaliação clínica, na atenção clínica ao paciente, na consulta farmacêutica e normalmente é um problema de saúde autolimitado, dispepsia, azia e queimação. Então a gente vai explicar um pouco quais são os passos da avaliação clínica para que você consiga solucionar, auxiliar o seu paciente ou encaminhar ele talvez em alguma situação mais complexa, tá? Vamos lá, primeiro que a gente precisa lembrar que lesões gástricas estão relacionadas a alguns sintomas que normalmente são bem específicos e te ajudam muito no processo de avaliação, onde a gente tem a dor e tem as características de queimação, a sensação de cheio, né? Muitas vezes a pessoa se alimenta um pouquinho, ela já se sente mais cheio, aquela sensação que dá a característica de que o paciente já está tendo alguma alteração relacionada a essa lesão gástrica. Náuseas, vômitos também podem aparecer e todas as alterações normalmente têm uma causa específica. Muitas vezes a má alimentação, alimentação com comidas mais gordurosas, consumo de álcool pode ser um dos fatores, o uso de anti-inflamatórios, o uso de vários medicamentos que podem causar lesão gástrica, infecções, por exemplo, no caso da H. pylori, que também é um fator de risco para essas complicações gástricas, e o consumo excessivo de álcool. Então, a gente precisa lembrar que esses fatores são fatores importantes que podem auxiliar e fazer com que você tenha o desenvolvimento de uma lesão gástrica e o paciente vai cursar com essas sensações de queimação, azia e até as sensações relacionadas à má digestão. Lembre-se também que o tratamento ele pode estar relacionado a um tratamento mais específico com o uso, muitas vezes, de medicações como inibidores de bomba e outras drogas que vão auxiliar no processo de tratamento, mas muitas vezes o paciente precisa de drogas que possam aliviar os sintomas que ele está apresentando naquele momento. Então, se você estiver tratando um paciente com problema de saúde autolimitado relacionado ao sistema gástrico, quadro clínico de azia, um quadro clínico de queimação, a gente vai dar algumas dicas para você entender aqui qual é o percurso nesse processo, ok? Vamos primeiro falar um pouquinho da anamnese farmacêutica, tá? A maioria dos pacientes que apresentam azias não complicadas, né, normalmente apresentam sintomas mais leves, não é tão frequente, é mais episódica e está relacionado muito ao estilo de vida e alimentação. Então está relacionado ao consumo, por exemplo, de alguns alimentos, consumo de refrigerante, consumo de comidas mais gordurosas, e esse consumo pode dar a sensação, causar as alterações relacionadas a essa sensação de azia que o paciente pode estar apresentando. Uma azia pós-prandial é muito frequente, os pacientes podem sentir essa azia pós-prandial, que normalmente ocorre 2 horas após a alimentação. Então o paciente 2 horas depois ele pode apresentar esses sintomas de azia. Normalmente o paciente está relacionado à dieta, né, ao que ele consumiu naquele horário lá, na hora do almoço, no jantar, e normalmente esses sintomas se intensificam, né, pioram quando o paciente se curva. Pode estar relacionado à ingestão de alguns alimentos específicos, por exemplo, como bebidas alcoólicas, frutas cítricas, alimentos com alto teor de gordura também, que são de difícil digestão, carnes e outros alimentos, por exemplo, como frituras, que podem ter essa dificuldade de digestão, piorar o quadro de sensação de azia e queimação, e a ingestão de grandes quantidades de refeição, principalmente se o paciente começa a consumir um volume muito grande, faz uma distensão maior, um aumento da secreção de ácido e essa sensação de queimação de azia piora. Então esses são fatores que podem auxiliar no desenvolvimento desse processo. E a azia noturna, né? O paciente passa o período noturno sem se alimentar, normalmente durante o sono, né? Ele está dormindo e nesse período o organismo pode estar secretando ácido também em alguns momentos, mas esse ácido ele está presente lá no estômago sem nada para fazer degradação, sem nenhum alimento para degradar. Consequentemente, isso vai causar ou pode causar uma sensação de azia noturna, tá? O paciente pode acordar de madrugada com azia, com aquela sensação de queimação, tá? Normalmente tem essa característica, né, do paciente apresentar essas azia noturna normalmente 3 vezes por semana, aí, principalmente durante os períodos que ele se alimenta
com uma quantidade de comida muito grande ou quando ele consome algum outro alimento que pode auxiliar na sensação de azia ou piorar o quadro clínico de azia, tá? Quais são os sinais e sintomas dessas alterações? Quando a gente pensa em alterações de azia, a gente está pensando em dor abdominal, principalmente superior, né? A queimação, que é uma sensação muito comum, o desconforto, a chamada plenitude pós-prandial, quando o paciente tem aquela sensação de cheio, depois que ele come um pouco, ele tem aquela sensação de plenitude, saciedade precoce, que pode acontecer com muita frequência, o paciente tem aquela sensação de cheio, come um pouquinho, ele já está saciado, ele não consegue comer mais, enjoos, náuseas e vômitos, a azia propriamente dita, a eructação, né, o arroto constante, com muita frequência, e a distensão abdominal. Então, o paciente pode apresentar esses sinais e sintomas como característica de alterações do sistema gástrico e são os mais frequentes e os mais comuns quando você tem essas alterações. Quando a gente precisa encaminhar, quando a gente faz a avaliação clínica desse paciente, e agora a gente está falando só da avaliação clínica para entender qual é o perfil clínico, qual é a alteração que ele tem, a gente entende que muitas vezes é um problema de saúde autolimitado que com um tratamento específico para conseguir reduzir a presença de acidez, com uma recomendação também não farmacológica de mudar os hábitos alimentares, esse paciente vai melhorar muito desse problema. Mas existem situações que não é um problema de saúde autolimitado, que eu preciso encaminhar ele para uma avaliação clínica mais específica, para avaliar realmente se ele não está tendo uma lesão gástrica mais grave, mais severa. Quando eu devo encaminhar esse paciente? Vamos lá. Vou colocar algumas situações aqui para vocês, tá? Situações de encaminhamento. Paciente com acima de 45 anos que começou a desenvolver esse sintoma pela primeira vez. Então pode ter outras características envolvidas nesse processo. Pode ser uma lesão gástrica por outros motivos, inclusive em algumas situações, né, quando ele começa a usar ou fazer o uso de alguma medicação, ele pode até mascarar um quadro de câncer gástrico, por exemplo, tá? Quando os sintomas são muito persistentes, persistem mais de 5 dias ou são recorrentes, quando a dor é muito severa, incomoda muito o paciente, quando o paciente tem hematoemese ou melena, se você tem essas alterações com a presença de sangue, né, no vômito ou até sangue, aí, a presença de sangue também nas fezes, eu preciso fazer um encaminhamento com urgência para que seja atendido pelo profissional médico para ele fazer uma avaliação clínica mais específica. Então, se o paciente apresentou qualquer uma dessas alterações, o vômito ou até sangue nas fezes, ele precisa de uma avaliação que é muito específica, um exame, muitas vezes exames de imagem, onde você vai avaliar, onde vai ser avaliado, na verdade, esse processo da lesão, tá? Quando o vômito é muito persistente, muito forte, muito frequente nesse paciente, inclusive com risco de desidratação e de uma lesão mais grave muitas vezes para esse paciente, quando muitas vezes ele já fez o tratamento algumas vezes e houve uma falha terapêutica, ele começou a fazer a terapêutica normal, mas aí houve uma falha, não funcionou, não está resolvendo o problema, então precisa fazer esse encaminhamento. E a presença de alguma reação adversa também é importante, em algumas situações pode acontecer reações adversas que são mais severas, a gente precisa lembrar aí que mesmo os medicamentos como inibidores de bomba, que são medicamentos relativamente tranquilos na utilização dele, podem causar alterações e reações adversas que são mais graves. Então, muitas vezes a gente precisa suspender e encaminhar esse paciente para o médico para que ele possa sofrer uma avaliação e talvez mudar a terapêutica aí. Perca de peso. O paciente começou a perder peso durante as últimas semanas, né, os últimos dias, de forma muito intensa e muito rápida, sem fazer dieta, sem mudar os seus hábitos alimentares. Ele está perdendo peso de forma muito rápida, precisa ser feito encaminhamento para avaliação clínica desse paciente, tá? Crianças com até 12 anos também precisa passar pelo pediatra para avaliar essa lesão gástrica, que não é tão comum em crianças, tá? Então precisa de uma avaliação do pediatra e, claro, as azias e a sensação de queimação da gestante. Isso tudo é importante para que esse paciente seja avaliado clinicamente e a gente não tenha nenhum risco de mascarar uma lesão que pode ser uma lesão mais grave, ok? Então, quando a gente pensa nesses processos de encaminhamento, toda vez que eu tiver sintomas de azia associada a dor epigástrica muito intensa, a vômito persistente, a regurgitação ácida, tá? Alteração de gosto amargo na boca, é importante que se faça um encaminhamento para o médico fazer uma avaliação clínica mais específica, fazer um processo de exame para a gente conseguir entender, né, que realmente está causando essa alteração nesse paciente. Então aqui estão alguns momentos que você precisa realmente encaminhar esse paciente para fazer uma avaliação clínica mais específicas.
Vou colocar aqui alguns medicamentos que podem causar má digestão e azia. Suplemento de potássio, tá? A suplementação com potássio pode alterar a secreção ácida e causar essa sensação de azia e má digestão. Digitálicos como a digoxina tem essa característica de também promover essas alterações. Ferro, né? A utilização de ferro causa desconforto gástrico, inclusive pode ser um fator que pode estar causando diarreia, por exemplo, no paciente, mas nesse caso causa desconforto gástrico para o paciente também, tá? Teofilina é uma droga que tem uma característica de inibir muitas vezes alguns receptores, aumentando a atividade adrenérgica, aumentando o estímulo adrenérgico, que faz com que você tenha um aumento da secreção ácida também, piorando o quadro de lesão gástrica, tá? Antibióticos orais, principalmente os antibióticos de amplo espectro, como ampicilina, eritromicina, causam um desconforto gástrico bastante intenso. São fatores que podem destruir flora intestinal, então causam diarreia também. Então são alterações que a gente pode ter com o uso de antibiótico. Anti-inflamatório não precisa nem falar, né? Todo anti-inflamatório, sendo ele não específico, não seletivo para COX-2, normalmente causa lesão gástrica. Alguns de forma muito intensa, como indometacina, AS, piroxicam, são drogas que causam uma lesão gástrica muito grave, muito intensa e relativamente perigosa. Se você fizer o uso prolongado, se o paciente usar doses mais altas, ele pode ter uma lesão gástrica extremamente grave com o uso de anti-inflamatório, ok? Glicocorticoide também promove a mesma característica, então a alteração e utilização de glicocorticoide, seja ele de qualquer tipo, ele pode diminuir a produção de muco no estômago e aumentar a chance de lesão gástrica. Niacina, que é um medicamento utilizado aí para aumentar o colesterol HDL, baixar o colesterol ruim, então pode causar essas alterações. Genfibrosila, que é um medicamento para controlar, por exemplo, o triglicerídeo no paciente, isso também pode ser um problema, quando a utilização dele pode causar desconforto gástrico, tá? Analgésicos narcóticos também podem causar essas alterações. Colchicina, né? Analgésico narcótico, a família da morfina, de modo geral, também pode causar. Colchicina também é um outro agente que pode causar desconforto gástrico. Quinidina, estrógenos. Então, tem paciente que tem um desconforto bastante grande, por exemplo, quando usa alguns tipos de anticoncepcional. Tem enjoo, tem desconforto gástrico pela ação do estrógeno. E levodopa. Também um medicamento que pode causar essas alterações, né? A levodopa é um medicamento para tratamento de Parkinson e pode causar essas alterações no paciente. Então, alguns exemplos de medicamento que podem causar esse desconforto gástrico, ok? Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre a avaliação clínica do paciente com problema de saúde autoalimentado relacionado ao sistema gástrico. Desde a anamnese, falamos também sobre encaminhamento e sobre os fármacos que podem causar essas alterações. Valeu, até mais!